Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade do nosso assunto sobre linguagem Python. Hoje a gente vai falar de algumas estruturas próprias da linguagem, tá? Nós vamos estar falando sobre listas e tuplas. Vamos entender um pouquinho como manipular. São estruturas bem específicas, bem legais, que a gente consegue fazer bastante coisa com elas, ok? Então vamos lá para a nossa aula. Bom pessoal, vamos começar pensando assim. A ideia aqui é que essas estruturas da linguagem Python, elas têm características próprias. Então, primeiramente eu vou falar sobre listas e depois eu vou entrar no assunto sobre tuplas. Mas a ideia aqui é o seguinte: pensem numa variável onde eu posso inserir vários dados ali dentro. Então, eu posso preencher a sua estrutura com vários dados. E a partir desses dados, eu posso manipular essa estrutura. Então, é uma variável com múltiplas posições, ok? Onde eu posso inserir esses dados. Não preciso me preocupar com o tipo deles, então, a priori aqui, eu não vou estar preocupado se vai ser um dado do tipo inteiro, se vai ser um dado do tipo string. Esse aqui eu não tenho preocupações, então a estrutura ela é flexível o suficiente. Eu posso aumentar em tempo de execução o seu tamanho, então não é somente aquilo que eu estou codificando e mando rodar, então ela não fica ali presa a um tamanho já dimensionado a partir da codificação. Então, em tempo de execução, eu consigo fazer novas inserções, eu consigo manipular. Então, assim, a gente tem uma certa flexibilidade com essa estrutura, ok? Então, vamos começar aqui. Bom, para declarar minha lista, eu preciso, claro, de uma variável. Então, eu posso ter aqui uma variável, por exemplo, vou usar a referência da literatura, a variável L, que significa uma lista. Pode ser qualquer nome? Pessoal, pode ser qualquer nome. Não se preocupe quanto a isso, pode ser qualquer nome. E aqui, por exemplo, eu recebo uma estrutura entre colchetes. Tá? Percebam que, para o Python, quando ele identifica esse colchete, ele está identificando que isso daqui é uma estrutura do tipo lista. Nesse momento aqui, se eu pegar e fizer só isso daqui, eu vou ter uma lista. Vou ter uma lista, mas eu vou ter uma lista vazia, que é uma lista sem elementos. Tá? Então, a partir do momento que eu construo uma lista, eu posso ter ela vazia e no meu código, por exemplo, em tempo de execução, eu posso ir inserindo novos elementos, ou posso já colocar aqui mesmo na minha codificação esses elementos. Então, bora lá. Eu vou colocar, por exemplo, a informação 1 e os elementos eles vão ser separados por vírgula. Eu vou ter aqui o 4, eu vou ter aqui o meu nome e eu vou ter aqui, por exemplo, um outro valor. Okay? Então, se eu analisar essa estrutura aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho uma lista daqui para cá, tá? Entre meus colchetes, e aqui eu tenho o valor inteiro 1, o valor inteiro 4, eu tenho a string edvar, olha lá como está entre aspas, e eu tenho aqui um valor real 2.3. Eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos nessa minha estrutura. E isso aqui tudo, pessoal, isso aqui tudo, o que é que está acontecendo aqui? Isso tudo é uma estrutura do tipo lista que está sendo armazenado na variável L. Como é que eu enxergo essa estrutura? Eu posso pegar bem aqui, usar o comando que nós aprendemos e posso pegar e printar aqui a minha variável L. Fazendo isso, olha lá no meu terminal o que está aparecendo, a minha estrutura. Tá? Outra coisa, eu posso acessar individualmente cada uma dessas posições. Como é que eu faço isso? Futuramente, eu não sei se vocês já tiveram aula sobre vetores ou já viram a estrutura de vetores, tá? Mas é muito parecido aqui, fazendo uma certa analogia. Toda estrutura baseada em listas é muito semelhante a array ou estrutura tipo matrizes multidimensionais, sempre começa com uma posição de orientação que nós chamamos de índice, mas na verdade de orientação não, de localização, que é uma posição onde eu vou acessar os elementos que estão armazenados na própria estrutura, como se fosse o meu número de endereçamento, ok? Nesse caso especial, a estrutura do tipo lista, ela sempre vai começar com o valor 0 de localização. Então, o dado 1 está na posição 0, o dado 4 está na posição 1, o dado edvar está na posição 2 e o dado 2.3 está na posição 3. Então, se eu chegar aqui no meu código e fizer assim, ó, eu quero ver o que está na minha posição 1. Se eu fizer isso daqui, pessoal, e mandar executar, ele vai mostrar para mim aqui, ó, o valor 4.
Vamos ver se ele está na posição 1 mesmo. Então, aqui, 0, 1. Eu posso pegar e imprimir, pessoal, qualquer posição dessa minha lista, tá? Eu posso pegar aqui, isso aqui eu estou fazendo de forma manual. Tem uma forma automática? Claro, porque a lista aqui é pequena, tá? Mas pode ser uma lista gigantesca. Então, aqui eu posso chegar e imprimir na posição 3 e posso mandar rodar. E aqui eu vou ter, ó, o 2.3. Agora sim, o que eu tenho que ter em mente é que a minha estrutura, ela tem um tamanho específico. Até este momento, ela só tem quantas posições? Ela só tem 4 posições. Então, se eu tentar aqui chegar, por exemplo, e colocar o número 10, ou seja, tentar acessar a posição de índice 10 e mandar rodar isso daqui, eu vou ter um erro, tá? Porque eu vou estar passando um indexador, um número de índice que excede a quantidade de posições que a minha estrutura tem. Então, isso eu tenho que tomar cuidado. Okay? Então, toda vez que a gente for manipular essa estrutura, independente se é de forma manual, assim com os prints, ou diretamente a minha estrutura, ou se eu vou pegar e construir uma estrutura de repetição para trabalhar com o que tem aqui armazenado, então, nestas situações, eu tenho que tomar muito cuidado para não exceder, ou seja, não passar do número de posições que existem efetivamente na minha estrutura. Okay? Pessoal, aqui eu estou usando o comando print, mas eu posso fazer aqui qualquer manipulação. Posso chegar aqui que na posição 0, agora eu vou ter 100, tá? E eu posso chegar bem aqui e imprimir o que está na minha posição 0. Só para demonstrar as alterações. Então, tudo que eu faço aqui, deixa eu tirar esse daqui para não exibir mais esse erro para a gente. Tudo que eu faço aqui, a minha estrutura permite, pessoal. Então, a partir de agora, se eu chegar e for imprimir, por exemplo, eu não vou imprimir mais a posição, vou imprimir minha lista toda. Então, se eu chegar e fizer isso daqui, ó, eu consigo, né, ter alterações. Então, percebam que na primeira linha da resposta do meu console, a primeira posição de índice 0 era o valor 1 e agora eu tenho o valor 100. Tá? Aí a gente chega assim de, mas vamos lá. E se eu quiser saber quantas posições uma determinada lista tem? Aí eu preciso usar um comandinho chamado len, ok? Então, se eu chegar bem aqui, ó, vou aproveitar até esse print aqui. Se eu der o len, vou abrir e fechar parênteses, e dentro do parênteses, como parâmetro, eu passo a minha lista. Então, nesse exato momento aqui na linha 7, quando eu mostrar, ele vai dizer para mim 4, porque a minha estrutura tem 4 posições. Isso é importante porque no momento que vocês estiverem no programa de vocês e a lista vai crescendo, ou ela pode diminuir também, assim como eu posso aumentar, eu posso diminuir, certo? Então, isso tudo vai chegar um dado momento que vocês não vão ter conhecimento do tamanho dessa minha estrutura. Aí é importante vocês utilizarem esse comando até para poder navegar na estrutura, printar todas as posições e assim por diante, tá? Então, o comando len, ele vai ser muito bom para isso. E falando agora em inserção nessas estruturas, o que é que nós temos aqui? Nós temos um comandinho chamado append. O comandinho append, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai pegar e vai incluir ao final da minha estrutura dados nessa minha lista. Então, se eu chegar aqui l.append, tá? E chegar bem aqui, ó, e acrescentar, por exemplo, aqui o 98, tá? E depois eu vou pegar e vou printar aqui a minha lista para vocês perceberem como é que a minha lista tá. Então, nesse momento aqui, a minha lista incluiu o valor 98, ok? Então, assim, esse comando, ele tem como característica fazer o quê? Tem como característica anexar dados à minha estrutura. Poderia ser uma string? Poderia. Então, eu posso chegar bem aqui, por exemplo, aí tá o 98, né? Então, eu posso chegar bem aqui, l.append, ok? Posso chegar aqui e colocar ufra, posso chegar bem aqui e colocar, colocar aqui parar. Então, essas informações, elas vão sendo anexadas em tempo de execução na minha estrutura. Eu posso construir um código para ir anexando aqui, eu respondendo e anexando? Posso. Essa informação pode vir do meu usuário? Pode. Posso chegar bem aqui e dizer, ó, por exemplo, vamos lá. Vou chamar uma variável dado, que vai receber como resposta do meu usuário. Eu vou chegar bem aqui e dizer assim, digite um valor qualquer, tá? E o usuário vai fazer o quê? Vai digitar. E quando eu chegar bem aqui, deixa eu apagar essas duas aqui,
e vou fazer o append na minha lista, passando quem? Passando o dado que o usuário digitou. Então, vou chegar bem aqui, ó, digite um valor qualquer, eu vou digitar aqui, faltou só deixar mais bonitinho o espaçamento, mas para efeito de exemplo, serve. Então, se vocês perceberem, olha lá, 100, 4, Edivar, 2.3 e UFRA. Então, assim, isso tudo, pessoal, eu consigo manipular nessa minha estrutura. Aí chega assim naquela questão, bom, já sei que eu tenho uma estrutura do tipo lista, que eu posso anexar qualquer dado ali dentro, independente do tipo. Eu posso, inclusive, pessoal, ter listas dentro de listas. Então, eu posso chegar aqui, por exemplo, ó, vou até mais aqui embaixo, eu vou fazer um append. Vou fazer aqui um append de uma outra lista. Tá? E eu vou printar essa minha lista aqui. Vou copiar, né? Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo. Tá? Eu vou, por enquanto, tirar isso daqui para não ser mais, né, solicitada a informação, só para a gente testar esse último recurso. E eu vou chegar bem aqui. Ó, se vocês perceberem aqui, eu tenho aqui ó, o 100, o 4, o Edivar, o 2.3 e aqui na última posição, ó, entre colchetes, eu tenho uma outra lista. Posso ter uma lista dentro de lista. Aumenta a complexidade? Aumenta, mas eu consigo trabalhar com esse tipo de estrutura. Eu posso tentar aqui imitar uma matriz dentro de uma lista. Posso chegar bem aqui e dizer assim, ó, apagar tudo isso aqui. Eu posso ter bem aqui a minha lista principal e aqui eu tenho listas internas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o valor 2 e o valor 4. E aqui, por exemplo, eu tenho o valor 7 e o valor 9. Acho que tem um colchete a mais aqui, né? Pronto. E eu posso chegar bem aqui e printar essa minha estrutura. Tá? Chegar bem aqui, vou printar a minha estrutura. E aqui eu tenho uma lista dentro de lista, como se fosse uma matriz 2x2. Okay? Então, assim, a gente consegue trabalhar com essa estrutura de maneira bem flexível. Quando a gente tem uma carga, ou seja, quando a gente tem um conjunto de dados que, digamos assim, esse conjunto representa uma determinada informação e preciso trabalhar com eles de forma associada para que não tenha uma interpretação errada, aí é importante trabalhar com esse tipo de estrutura. Por exemplo, se a gente fosse pegar as notas de um determinado aluno, né, e cadastrar, são notas bimestrais, então eu tenho 4 posições de uma estrutura, e isso a gente consegue fazer perfeitamente aqui, tá? Então, sem problema nenhum. E como é que eu faço, então, para navegar numa estrutura, por exemplo, com múltiplas posições? Então, vou colocar aqui 1, 4, 6, 7, 9, por exemplo, essa estrutura. Vamos imaginar que ela é bem maior. Pessoal, as estruturas de repetições, que são as estruturas que nós já vimos em aulas anteriores, né? Elas servem exatamente para isso. Eu posso utilizar a navegação por posição do meu índice, tá? Ou posso trabalhar com estruturas, com a estrutura for, que lembra que eu falei para vocês, olha, a estrutura for, ela não é somente uma estrutura de repetição que trabalha, né, com um range. Então, ela tem aqui, ela tem um diferencial na linguagem Python que eu consigo manipular de forma mais efetiva esse tipo de estrutura. Eu vou mostrar primeiro aqui com a estrutura enquanto. Como eu vou trabalhar com a posição, então eu vou ter que informar que eu quero mostrar a posição 0, depois eu quero mostrar a posição 1 e assim por diante. Então, aqui, pessoal, aqui eu vou ter que trabalhar com uma variável que vai ser o meu controle. Como eu sei que toda estrutura, ela começa na posição, vou aumentar aqui, né? Começa na posição 0, então eu vou dizer assim, olha, que o meu x, que vai ser a minha variável que vai estar controlando, né? Ou seja, navegando por essas posições, ela vai começar com o valor 0, porque eu quero acessar a primeira posição. Aí eu venho aqui, enquanto, né, o x for menor que o tamanho dessa minha estrutura, olha, menor que o tamanho da minha estrutura. Por quê? Porque eu não posso exceder as posições. Se eu pegar um valor que for maior que o seu tamanho total, o que é que vai acontecer para mim? Eu vou estar excedendo a minha estrutura e vai me gerar uma mensagem de erro, tá? Enquanto esse x for menor, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar bem aqui e vou printar aquela posição, ou seja, a posição, opa, o L ficou minúsculo, L é maiúsculo, aquela posição de x. Okay? Então, quando chegar bem aqui, o x for 0, ele vai estar acessando o L de 0. Comecem a pensar assim, o valor da variável vai ser substituído aqui. Então, nesse momento, ele vai estar acessando o L de 0. E assim por diante. Só que para a gente não cair no loop infinito, lembrando quando a gente trabalha com tipo contadores,
eu vou precisar também alterar o valor de x. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar bem aqui e vou ficar alterando. Então, vamos lá. Vamos ver aqui como é que isso vai estar rodando? Então, vou lá e, ó, mostrou para mim todas as posições da minha estrutura. Desde a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3 e a posição 4. Quantas posições tem ao todo? 5. Mas lembre que a estrutura começa com 0. Então, essa aqui é uma forma de navegar pelas estruturas baseadas em listas, né, utilizando a estrutura enquanto. Com a estrutura for, digamos assim, é mais fácil, tá? Porque a estrutura for, automaticamente ela faz esse caminhamento, né? Ou seja, esse caminhar, essa mudança de posições dentro da minha estrutura. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o elemento, né, em L. E o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que na minha estrutura L, que é uma estrutura que tem várias posições, cada vez que o for for navegando, ele vai passando aquele valor daquela estrutura para dentro dessa variável elemento. Então, a primeira vez ele vai passar o 1, a segunda vez ele vai passar o 4, a terceira vez vai passar o 6 e assim por diante. Então, se eu chegar bem aqui e der um print no elemento, olha como é diferente. Eu consigo acessar essas posições. Então, vou pegar bem aqui, pessoal, vou comentar esse carinha aqui, tá? Para ele não ser executado, só para a gente ver o resultado do for, ok? Então, vou chegar bem aqui, ó, e vou executar o for. Então, percebam que, ó, duas estruturas de repetição, só que uma precisa de uma variável de controle para poder a gente navegar posição a posição na minha estrutura e a partir disso a gente poder, por exemplo, mostrar essas posições. Aí, pessoal, é a imaginação de vocês para trabalhar com essas informações. Vocês podem somar, vocês podem fazer outras manipulações com essa estrutura. O leque de possibilidades é muito grande, né? A API do Python, e quando a gente vai lá no campo de listas, a gente tem várias formas de trabalhar com essa estrutura, mas aqui a ideia é entender o que é essa estrutura e como a gente manipula da forma mais básica, né? As questões mais sofisticadas, aí a gente vai estudando na API, vendo o que a gente consegue fazer, ok? Outra questão, vamos lá. Quero mostrar um negocinho para vocês que é muito importante. Digamos que essa minha estrutura L, tá, que tem essa informação, é uma estrutura de dados originais. Eu quero fazer algumas manipulações com esses dados, mas eu não quero perder a sua formação, né, a sua formação original. Porque a partir do momento que eu manipulo essas posições e altero esses valores, não tem mais como eu voltar, tá? Então eu não quero perder essa formação original, ok? Bom, aí vem aquela ideia, pô, então vou fazer uma cópia. Vou fazer uma cópia dessa minha estrutura para uma outra estrutura e eu trabalho na outra estrutura. E se eu quiser pegar de volta a informação, o que é que eu faço? Eu só pegar de volta os valores. Pessoal, muito cuidado com cópias quando o assunto é listas ou outras estruturas como tuplas e dicionários. Tá? Isso vale para esses carinhas aí. Okay? Claro que cada uma dessas estruturas tem suas regras próprias, mas vamos aqui. Se eu chegar aqui, por exemplo, vou criar uma lista K. Eu vou dizer que a lista K vai receber L. E se eu chegar bem aqui embaixo, ó, eu vou printar a lista L e depois eu vou printar a lista K. E eu vou ver os resultados aqui embaixo, ok? Então, a gente vai ter aqui, ó, deixa o meu terminal voltar. A gente vai ter aqui, ó, a lista L e depois a gente vai ter aqui a lista K. Ah, Diva, beleza, a cópia foi realizada? A cópia foi realizada? Não, não foi realizada, pessoal. O que aconteceu aqui é que quando a gente usa esse tipo de artifício, não é feita uma cópia, né? Então, vamos pensar assim, toda variável, quando ela é criada, ela ocupa uma posição na memória do computador de vocês, tá? A grosso modo assim. E essa posição tem um endereçamento. E eu vou dizer, por exemplo, que o nome que vocês dão para a variável está ligado a esse endereçamento, ok? Então, toda vez que eu falo a variável L está ligada no endereçamento que lá estão os dados que estão aqui aparecendo para vocês. Quando eu uso esse artifício em listas, ou seja, fazendo o K receber o L, eu não estou fazendo uma cópia. Eu não estou fazendo uma cópia para essa estrutura. Eu estou fazendo que o K aponte para o mesmo endereçamento de L. Então, aqui em Python, tem que tomar muito cuidado com essas referências. Como é que eu vou ter certeza que realmente isso está acontecendo? Então, eu vou pegar bem aqui, ó, eu vou substituir, vou usar aquele comando id, que ele mostra para mim, né, qual é o endereçamento, tá,
que está sendo utilizado por essas variáveis. Então eu tenho o ID aqui e eu vou usar a mesma coisa bem aqui. Eu vou rodar e se os números derem iguais, significa que eles estão apontando para o mesmo endereçamento. Então, olhando aqui, pessoal, a gente não fez uma cópia, a gente fez o K apontar para o mesmo endereçamento. Então, se eu manipular o K, o que é que vai acontecer? Ele vai alterar o valor da minha estrutura original, porque ele não tem um novo valor. Ele está apontando para os dados originais na memória. Então, qualquer modificação ali naqueles dados, eu vou estar afetando essa estrutura original. E como é que eu faço, então, uma cópia da minha estrutura? Uma das formas mais convencionais de fazer isso daí é fazer o quê? É utilizar fatiamento, ou pelo menos a regra de fatiamento. Tá? O fatiamento, ele cria um subconjunto a partir de um conjunto maior, lembrando lá daquelas nossas aulas iniciais. Então, eu vou aproveitar esse carinha aqui e vou dizer que o K, ele vai receber quem? Ele vai receber a lista L, só que a lista L fatiada, ou seja, de uma posição inicial até uma posição final. Só que aqui eu deixo os dois argumentos em branco, que significa dizer para o Python que eu vou desde o início da minha estrutura até o final da minha estrutura. Então ele vai fazer exatamente isso daí. Ele vai fazer uma cópia da minha lista L por fatiamento e vai jogar para a minha estrutura K. Então agora sim, agora eu vou conseguir trabalhar com os dados, né, da minha estrutura K sem me preocupar, né, que vai haver a alteração na minha lista L. E eu vou mostrar aqui para vocês que os endereçamentos dessa segunda resposta aqui, elas vão ser diferentes. Então aqui, ó, o primeiro print era na situação que eles apontavam para o mesmo local. O segundo print aqui, que são esses dois, ó, percebam que ele ainda continua na 60, né, 960, só que a lista K já está em outro endereçamento. Então, nesse momento, eu posso manipular K, que de forma alguma vai alterar os valores da minha lista L. Show de bola, né, pessoal? Então, muito cuidado quando vocês forem realizar a cópia desse tipo de estrutura, ok? Bom, outro ponto que a gente tem bem aqui, pessoal, deixa eu apagar bem aqui, se eu quiser deletar uma posição da minha lista L, como é que eu faço? Eu vou chegar bem aqui, usar o comando del, tá? E no del eu vou pegar a minha posição da minha lista que eu quero deletar. Então, bem aqui eu vou printar o L, por exemplo, tá? Deixa eu pegar aqui o antes e o depois. Ok? E depois eu vou deletar a primeira posição. Eu vou rodar e percebam que quando ele passa por aqui, ó, por esse comando del, e eu informo qual é a posição que eu quero deletar, o que é que ele faz? Ele remove aquela posição da minha estrutura. Então, a minha posição 0, né, era o valor 1, depois que ele passou pelo del, o que aconteceu? Agora ele chegou e tirou, então a posição 0 agora começa a ser o valor de número 4. Então, bem simples, quando eu quero deletar posições, eu posso deletar qualquer posição que automaticamente a lista ela vai se reajustando, tá? Então, isso eu consigo trabalhar perfeitamente, ok? Então, essa aqui, pessoal, é a minha variável do tipo lista. Percebam a flexibilidade que eu tenho, né, com a minha estrutura, comandos bem simples, bem fáceis de serem manipulados. Então, assim, não tem dificuldade, não há complexidade. E quando a gente pega, por exemplo, qualquer outra estrutura já especificada pela linguagem Python, também existe essa mesma característica. Bom, a próxima estrutura que eu quero mostrar para vocês é uma estrutura chamada tuplas, tá? Diferente da minha estrutura de listas, a minha estrutura em tupla, ela não pode ser alterada. A partir do momento que eu crio uma tupla, então vou criar uma tupla T e passo para ela os meus argumentos, e aqui é muito legal, na lista é o colchete e na tupla é a chave. Então, se eu chegar bem aqui, 1,4,9 e mandar printar o T, eu vou mandar printar aqui o T. Eu tenho essa estrutura. Advá, e eu vou pegar aqui, eu quero mostrar a mesma ideia eu quero mostrar a posição de número 1, tá? Mesma coisa. Posição de número 1. Vou rodar e ele mostra para mim que é o 4, tá? Ah, eu quero mostrar a posição de número 0. Vou mostrar que é um 1. Ah, eu quero ver aqui se vai dar erro se eu colocar 10. Vai dar um erro que vai estar excedendo. Eu quero saber o tamanho dessa minha estrutura T, essa minha estrutura tupla. Eu vou usar o comando len. Vou colocar mais um parênteses.
E ele vai me dizer que é uma estrutura de 3 posições. Ah, é? Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que T da posição 1 vai receber agora 9. Eu vou rodar. Pessoal, e a tupla, eu não tenho como alterar esses valores. Tá? Então tem que ter muito cuidado no momento que eu estiver trabalhando com tuplas, que normalmente a gente utiliza para constantes, alguma coisa do gênero, que é onde a gente não tem um propósito, nem quer que qualquer outra ação, né, em tempo de execução faça alterações nessa estrutura. Então aí a gente tem um outro tipo de dado, outro tipo de estrutura da linguagem Python, que é chamado de tuplas. Beleza, pessoal? Então assim, essas são as nossas duas estruturas. Façam busquem, né, exercícios, né, verifiquem na API da própria linguagem Python quais são os outros comandos que eu posso utilizar com listas, com tuplas. Tem muita coisa bacana desenvolvida, funções que facilitam a nossa vida, como saber qual é o maior valor, qual é o menor valor. Então tudo isso aí já está muito bem explorado dentro da linguagem Python. E agradeço aí, pessoal, a atenção de todos e até a próxima aula. Obrigado.